negócio era do meu avô, depois passou para o meu pai. Ele morreu em novembro e eu em janeiro fazia 10 anos. Fui lá muitas vezes de bicicleta a receber. E o Catraio hoje chegava a estouradinha a casa. Eu não estou a ver quem é que se agarra a isto. Agora vou fazer um desejo que eu trago cá no coração. O negócio era do meu avô, depois passou para o meu pai. Quando ele, pronto, lá, casou em Mortede, ele seguiu a funerária. E eu, Catraio, já andava lá mais no empregado a aprender. E comecei nisto. A última memória que eu tive foi ele agarrar num carro de cavalo e foi levar uma carrada dura Jansan. Veio e os amigos estavam a convidá-lo para uma merenda e tal. E lá fora foi assim. E depois aconteceu o que aconteceu. Foi a última coisa dele. Minha mãe era uma pessoa, olha. Foi uma mulher que nunca largou o luto durante 50 anos. Ela só chorava, só chorava. Às vezes estávamos a comer e as lágrimas dela caíam no peito. É verdade. Porque ele era uma pessoa que não há palavras. Do melhor do mundo. Não acredito que haja melhor. Qual que ele foi. Mas pronto. Ficou na história. Ainda hoje ando por muitos lados e me dizem: o teu pai, pá, deixou um nome extraordinário em todo lado. E deixou. Ele morreu em novembro e eu em janeiro fazia 10 anos. Morreu em 55. E depois a minha mãe é que seguiu isto e nós continuámos. Éramos pequenos e ficámos eu e o meu irmão e a minha mãe. Eu ia mais o meu irmão fazer os funerais e a minha mãe parava o barco. E o meu irmão até entalhava com um ferro, fazia as flores nas urnas. Num papel, aquilo era tudo picado, punhamos na tábua em cima, com um pozinho, e ficava o desenho todo do que eu tinha que fazer pronto, para entalhar. O meu irmão ia para Lação levar urnas também. Fui lá muitas vezes de bicicleta a receber. A Ançã, a mesma coisa. Eu passei daquelas a subir a Pampilhosa. Na Pampilhosa, por ali acima, direito ao botão. Ui, sacrifiquei muito. E eu depois ia para a escola, depois vinha da escola, depois ia para lá. E o Catraio hoje chegava estouradinho a casa. A subir aquela bicicleta, e às vezes já tinha que ir a pé, porque já não aguentava também. É a subida, lá em cima, no alto, na Pampilhosa, lá ia eu esticado. Depois era começar a descer, ali vinha até Lação. E chegámos a casa todos molhadinhos, parecia que tínhamos vindo de uma piscina, todos molhadinhos de empurrar a carreta. Que ali no Tejale havia, sem ser esta estrada agora, havia uma antiga e nós a empurrar por ali acima para que chegasse um bocadinho vinhas de Barcoço e daqueles lados subíamos à rasquinha sempre. Acontece que, olha, aos empurrões dos tios e disto, ajuda destes e daqueles, lá conseguimos sobreviver. Com a ajuda da minha mãe, claro, sempre ativa para que as coisas não acabassem. Como é que eu conheci? Nos bailes. Em Orentela, por exemplo, Orentã, quando era na festa de Orentela, ainda me lembro como fosse hoje, andava lá no baile, comecei a dançar com ela, para trás, arranjei namorisco com ela, fui até à porta mais ela logo de Orentela até a casa. Os meus sogros, depois também iam. Meus pais não queriam. E a minha mãe, Deus perdoe. Mas o querer não tinha nada a ver comigo. Eu decidi
namorar com ele. Decidi mesmo. Depois tinha uma tia que também se meteu e... Conclusão, namorámos muito por cartas. Mas o correio era tão amigo do meu Fernando que trazia as cartas de mão própria e levava as minhas de mão própria. A gente namorou pouco tempo. Veio o Natal. Pronto. Daí começámos mesmo. Quer quisessem, quer não quisessem, a gente começou a namorar. Ali à porta. E a porta não, era a janela. Primeiro era a janela. Ainda lá está a janela. E depois eu comecei a vir para a porta. E depois daí, pronto, começámos a dar e um dia resolvemos o casório. De poucos meses a gente namorou. Não nos chegámos a conhecer-se e namorar aqui 1 ano. Até me diziam, caredo, para quem é que tu vais lidar com mortos? Não sei o que é mais. E eu nunca liguei a nada disso. Então, era o meu destino. Estava-me a puxar para bem, graças a Deus. Os meus pais tinham a fazenda, vinhas e terras. Eu continuei nas vinhas e nas terras, mas ele começou ainda, fez uns funerais ainda junto com a minha sogra. Depois decidiu falar com a mãe. Um belo dia, foi em 69, disse para a minha mãe que eles têm. Oh mãe, a gente vamos aqui dizer uma coisa, eu mais o meu irmão. Você vai nos ceder isto à gente. Eu fico para o lado de Orentã e ele fica para o lado de Mortede, Espinhos, e a gente dá-lhe um X por mês. Ele disse, isso não quero nada. Se vocês querem assim, façam isso à vossa maneira e andem para a frente. Depois, mais tarde, eu fiquei mais a minha mãe e o meu irmão ficou sozinho. Pronto, começou a mandar vir urnas para ele, para aqui, mas já mandava as vir prontas para não dar trabalho à minha sogra. E ela começou a fazer os funerais, depois tinha a carreta de Mortede, que era da mãe, ele comprou outra. Tinha urna em casa, e ali é que se preparava, que se vestia, que punham-no dentro da urna e ficava lá até o outro dia, até a hora que fosse combinado. Os corpos saíam sempre de casa. E depois, quando chegava a hora do funeral, pegava-se na urna e íamos para a igreja ou se ia dali diretamente logo para o cemitério. As famílias aqui iam ao registro civil ter dado o óbito, não éramos nós, não é como agora. Já lá vai há 60 e tal anos. E depois comprei um carro fúnebre. Este é o meu carro, era o meu carro, temos de andar nele. Comecei a ir logo para a Melhada, comecei a vir aqui para Cantanhede, comecei a andar por lá com o carro, por um lado e para o outro, sempre começaram a deixar mais a carreta e antes queriam um carro. Cheguei a ir mais a ele muita vez, que ele fazia mira, e ele às vezes aparecia de noite, queriam logo os corpos tirados, eu ia mais ele. Na altura trabalhava sozinho, só Dona Mobília ia ajudá-lo, mas era poucas vezes, era ele que andava sempre sozinho. O Fernando estava a precisar de um funcionário e eu estava para sair do outro lado e ingressei aqui na empresa. Nós íamos buscar a Coimbra, ou ia-se a casa para levar para a capela, ou montava-se em casa, dependia do serviço que era vendido, né, que a pessoa exigia. Era feito tudo em casa e depois o padre ia à casa buscar e depois é que ia para a igreja para fazer a celebração, ou a missa, no caso a missa. Às vezes tínhamos que ir um para cada lado. Chegou a acontecer muita vez. Às vezes tinha mais que 3, 4 serviços por dia. Tínhamos ajuda sempre à população que estava. Quando eu comecei a trabalhar na funerária, era o Carlos, que o Sr. Fernando lhe chamava o estraga-reja, o Carlos, que fazia tudo. O Sr. Fernando, no fundo, era o homem dos números. O Carlos ia à Coimbra, o Carlos vestia, o Carlos preparava, o Carlos preparava a capela,
O Carlos fazia tudo. E fazia tudo em condições que não, em nada comparáveis com o que temos agora. Ele fazia o melhor, porque ele sempre fez o melhor, porque ele sempre se dedicou muito também à funerária, mas era tudo, era uma funerária pequenina, era tudo feito a nível hospitalar, não havia o pormenor que há agora. A Lili, para lá, já atenuou um bocado, mesmo o trabalho dele, na faturação. Ele ensinou-me a tratar dos processos da segurança social. É claro que com o tempo nós vamos aprendendo outras coisas que ele não sabia. Ele ensinou-me a ir ao registro civil, a tratar dos óbitos. Os meus primeiros tempos era civil, que era o Carlos que fazia, deixou de fazer e fazia eu. Segurança social, tratamento de processos e faturação e recebimentos. E mesmo nos recebimentos não eram todos, porque o Sr. Fernando fazia maioritariamente. É claro, ele tinha que ganhar confiança em mim para poder passar essa parte para eu fazer. Mas havia uma grande parte que era feita por ele. Foi neste espaço, nesta pequena loja da Rua dos Namorados, com poucos metros quadrados, em que todos os vizinhos conhecem toda a gente. E foi aqui que eu comecei, a 2 de fevereiro de 2004. O Sr. Fernando tinha aqui aberta a loja já há algum tempo e precisava que a loja se mantivesse com a porta aberta porque ele nunca cá estava ou tinha os serviços e não podia cá estar. O Sr. Fernando acaba por vir para Cantanhede porque o Sr. Arlindo, que era a pessoa que fazia os funerais cá em Cantanhede, começa a pedir-lhe para ele vir ajudá-lo com o carro, porque não tinha carro fúnebre. E o Sr. Fernando aos poucos vem ajudar o Sr. Arlindo e o Sr. Arlindo acha que há uma necessidade da entrada de alguém para aqui com uma visão do negócio diferente da dele. O Sr. Arlindo vinha ajudá-lo a procurar os editais, mas era o Sr. Fernando que geria a funerária. Houve uma altura que ele esmoreceu um bocado, ou porque sentisse cansado, ou porque já sentisse que já não tinha capacidade para... Não falou em vender e... Um dia chega a casa e disse à mulher: eu já não volto de mim, eu não estou a ver quem é que se agarra a isto. Eu dizia assim: não vendes nada sem ver o futuro das netas, não vendes nada. E a gente dizer à Guida. Depois conversamos, chamamos a Guida e conversamos com ela. E a conversa foi a continuidade da funerária Boiça nas mãos da família, isto porque tinham sido abordados, o meu avô já estava cansado, já com alguma idade, e tinham sido abordados com um grupo que intencionavam comprar, e o meu avô viu aquilo enquanto oportunidade de venda se realmente não tivesse sucessão, isto também pelo cansaço, pelos anos que esteve ligado à atividade, e pronto, foi o início. Foi um sim a medo, não fazia ideia de como iria ser o futuro, se iria funcionar. Eu também era nova, senti sempre que foi uma prisão para os meus avós e não sabia se um dia ia querer essa prisão para mim. A Guida vem um bocadinho ainda no início, eu penso que um bocadinho também é medo, não é? Porque independentemente dela conhecer a área e tudo, ela não sabia como é que as coisas funcionavam na realidade. E vem entrar num mundo em que, independentemente dela ser neta dele, ele continuava a gerir tudo. Comecei com tarefas administrativas, onde estive há algum tempo, e só após uns anos é que surgiu a obrigatoriedade de haver um responsável técnico. E então o meu avô lançou-me o desafio de fazer essa formação e fui. Estive cerca de um ano a ir diariamente para Leiria. Todos os dias, a partir das 5 ou 5 e meia, não sei o quê, arrancava para a Leiria. Chegava sempre à meia-noite. E só a partir daí é que acabo por o ajudar e estar e sentir-me realmente integrada na gestão, a par com ele da empresa. E assim começou. E eles tanto me chatearam e disse: olha, já pensei noutra vida, a minha neta vai-se agarrar isto e eu, portanto, já não vendo.
Quando a Guida veio, ele apanhou outro ânimo, se calhar porque sangue novo, e se calhar ficou com mais orgulho porque ia para as netas. Com a entrada da Guida já começa a haver ali uma mudança na funerária, mas ela também não tinha muito como fazer porque ele continuava a ser o patrão. A Guida, quando entra em 2009, nós ainda nos mantemos assim, os quatro, eu, o Sr. Fernando, o Carlos e a Guida, até 2012, ainda nos mantemos os quatro e ela não consegue fazer muita alteração, mas aos poucos vai-se moldando ao avô e o avô vai-se moldando a ela, mas não há ali, nestes anos ali, não há muita alteração na funerária. Quando eu conheci a Ana, quando começámos a namorar, há uma altura em que ela me diz que o avô tem uma funerária. E a minha resposta para ela foi: eu nunca trabalharia numa funerária nem morto. O Sr. Fernando convidou o Hugo para vir trabalhar para a funerária. E ali, depois de ter ponderado, eu pensei, não, eu vou aceitar. Obviamente que, como é algo fora da caixa, nunca tinha imaginado trabalhar numa funerária, tinha bastante mais receios e não sabia se iria conseguir executar as funções que me pedia. Começo a descobrir que gosto efetivamente de fazer aquilo. Por várias razões. Uma delas porque eu gosto de ajudar pessoas, efetivamente de ajudar pessoas, e neste trabalho eu podia fazê-lo. E isso é uma coisa que me começou a preencher e a realizar. O Sr. Fernando tinha o desejo de que o negócio permanecesse na família. Isso foi algo que eu descobri mais tarde. E ele começa a pensar na sucessão porque vê que a Guida tem potencial para dar seguimento. Eu não me recordo ao certo como é que surgiu esta situação de ficarmos as duas como sócias. Eu acho que na altura surgiu de uma conversa com o Hugo. Portanto, se ele já trabalhava na funerária, se calhar também fazia sentido ficarmos as duas como sócias e pronto, e ele poderia representar-me se quisesse futuramente continuar na empresa, ou então partilharíamos da mesma forma nas decisões, mas ficaria a minha irmã como responsável pela empresa. Depois da decisão da minha irmã querer ficar com a cota na empresa, a envolvência do meu avô, na altura, era semelhante à que tinha anteriormente. Foi um processo mesmo muito gradual. E, na verdade, também acabava por me dar muita segurança na altura. Começámos a desenvolver uma ótima relação os dois. Acima de tudo, uma relação também baseada na confiança. Senti que ela começou também a confiar muito em mim. E isso acho que marca o início da nova gestão da Funerária Boiça. Lembro-me de um fim de tarde no escritório pequenino que tínhamos na Rua dos Namorados, uma conversa com o Hugo, meu cunhado, em que eu lhe dizia: tomara eu conseguir cuidar daquilo que o meu avô nos deixou. E ele... Guida, eu acho que a melhor forma de nós agradecermos ao teu avô é, no mínimo, fazer o dobro daquilo que ele nos deixou. E eu penso, maluco? Sei que a Guida levou certamente aquilo para pensar, e o que é certo é que a partir daí a nossa forma de pensar passou a ser: vamos fazer algo maior. Algo que dignifique o nome dele, todo o esforço, toda a dedicação que ele teve durante toda a vida. Essa conversa que nós tivemos nesse dia marca o futuro da Funerária Boiça. Com o passar do tempo, começa-se a ver que a Guida e o Hugo começam a ter novas ideias, a querer fazer mudanças, a ter a percepção de que há potencial na empresa. A partir do momento em que o negócio passa a ser nosso, nós também sentimos o peso da responsabilidade de meter o nosso cunho. E eu senti muito isso na Guida também. Não, eu quero realmente fazer as coisas também com um bocadinho do meu cunho. Tenho ideias, quero implementá-las. Começamos a implementar pequeninas ideias, a querer mudar os serviços, os modelos. Começamos a querer fazer diferente e a Guida tem muito respeito pelo avô e aí começam a surgir os receios também. Tínhamos sempre esse peso da responsabilidade e tínhamos sempre esse respeito por ele. Durante muito tempo, nenhuma decisão era tomada sem falar com ele.
por muito simples que fosse. Ok, nós temos umas ideias boas, achamos que este é o caminho, mas é melhor falar com a voz da experiência. Então falávamos com ele e aí é que ele começa a perceber. Eles querem fazer coisas diferentes. E aí começamos a sentir que ele não está preparado para isso. Começa este novo processo de aprendizagem para nós e para ele. Ele começa a sentir que nós temos ideias e começa a ficar com medo também. Foi uma altura um bocadinho complicada e se calhar dos primeiros confrontos com o meu avô e com a minha avó, que sempre esteve muito por trás, porque houve aqui um choque no sentido em que ele, na visão dele, as coisas eram de uma forma e nós já conseguíamos ver as coisas de outra forma. E nessa altura lembro-me da minha avó, de uma conversa após um almoço em que eu passava sempre para lhe dar um beijinho, que ela me dizia: o teu avô tem medo que vocês arruinem o negócio. Realmente sentíamos um peso grande nesse período, porque nós também não queríamos destruir aquilo que ele demorou tantos anos a construir. Então começámos a retrair-nos. Não havia nada em palavras que os fizessem acreditar, porque eu sempre consegui perceber. Era uma maneira muito minuciosa de pensar. O meu avô sempre zelou muitas pequenas coisas. Mas ele também dar o braço a torcer de que a Guida e o Hugo poderiam levar a chegar a esse patamar era difícil, porque se pensarmos bem, ele sempre foi o único a decidir, e ter pessoas ao lado dele, mais novas, bem mais novas, com ideias diferentes, e para fazer crescer a funerária é difícil, não é? E é ele que se calhar que está ali um bocadinho na retranca do crescimento naquele 2013 a 2016. Há uma decisão que nós tomamos que é decidimos implementar um serviço novo, um serviço que para naquela altura era um serviço com uma oferta mais alargada, com mais qualidade. Quando nós partilhamos isso com ele, ele não está de acordo. Diz: ok, tudo bem, se vocês acham que devem tomar essa decisão, então tomem-na, mas eu não estou absolutamente de acordo. Nós arriscámos e o que é certo é que superou todas as nossas expectativas. Eu acho que é o início do aumento da confiança dele em nós. E esse acho que é o ponto em que se começa a cortar o cordão umbilical. Primeiro ganhamos a confiança, entramos sempre ao ritmo que eles também, no fundo, nos deixavam confortáveis e que não deixassem de dormir de noite. E à medida que eles viam que as coisas realmente estavam a dar certo, nós íamos implementando as nossas ideias. E é aí que ele começa, se calhar, a cortar um bocadinho, porque assim, se a corda ativar várias linhas, ele vai cortando uma de cada vez. É aí que ele começa a conseguir libertar-se um bocadinho dos processos todos de decisão, porque eu lembro-me do Sr. Fernando, já estávamos num processo de crescimento, mas ele tinha que estar sempre lá nos funerais, ele tinha que estar neles presentes, ele tinha que estar sempre ali. E é ele que está ali um bocadinho no processo de vai crescer sim, mas calmamente. Acho que foi algo muito gradual. Ele foi aos poucos, foi tomando consciência de que a empresa estava bem entregue e que estávamos a ser capazes de até fazer crescer e melhorar a empresa, não é? Mas acho que também foi bom passarmos por esse período, nós também termos cautela, nós termos os pés bem assentos na terra e fazer as coisas gradualmente, porque isso também demonstra o nosso respeito para com ele e para com a história dele. Acho que também chegar e revolucionar de repente não teria sido bom para ele, porque ele não estava preparado para isso. Então foi um processo gradual e acabou por ser uma história bonita. Nessa altura, nas questões também queríamos mudar, numa conversa com o meu cunhado, olhando ao redor, pensamos, bem, isto também está a ficar pequenino, a empresa é pequenina, mas também acabamos por, já estávamos ali 4 pessoas, em 2 espaços minúsculos. O conforto também era reduzido, se as famílias fossem grandes,
não tínhamos condições para as acolher e começámos a questionar-nos por que não um espaço novo. E acabamos por fazer algumas visitas, alguns passos, mas depois foi na altura que lembramos aqui a questão do sonho do meu avô. Portanto, ele achava que Cantanhede, no fundo, não tinha um local para poder, um local com espaço, que fosse acolhedor, para as famílias poderem estar e fazer o velório dos seus entes queridos. O sonho do meu avô era construir uma capela. Ele tinha o sonho de ter uma capela, de ter um espaço que pudesse proporcionar bem-estar às famílias, mas ele sozinho não queria fazê-lo. Eu acho que ele idealizava uma capela com um escritóriozinho ao lado. Nós começámos a pensar por que não juntar a ideia, o sonho dele de ter uma capela à nossa ideia de termos um espaço com mais conforto para atendimento. E é aí que começam a surgir as primeiras conversas sobre o centro funerário, sobre a possibilidade de nós construirmos um centro funerário. E por que não um centro funerário? E foi assim que a ideia renasceu. Chego um dia à noite, pronto, quando fui daqui para casa, e digo-lhe assim, agora vou fazer um desejo que eu trago cá no coração. O que é? Eu vou fazer um centro funerário. Ele começa a ficar entusiasmado com essa ideia, começa a entusiasmar-se ao ponto de vamos procurar um terreno. Começou a ele próprio a dar umas voltas pela cidade, a falar com um amigo e com outro, a tentar perceber se existia algum terreno interessante, e eu começo também a acompanhá-lo nesse processo. Inclusivamente chegámos a ter reuniões na Câmara e lembro perfeitamente de um engenheiro colocar em cima da mesa um grande mapa da cidade e nós estávamos a discutir com ele as possibilidades, porque trata-se de algo muito específico, um centro funerário, não existia nada na cidade, aliás, inclusivamente nessa altura em que estamos a pensar construir um centro funerário em Portugal, isso é praticamente uma inovação, existem muito poucos em Portugal ainda nessa altura. Nessa reunião em que temos um mapa em cima da mesa, começamos a tentar explorar localizações e apresentamos uma localização e o engenheiro responde que não é muito boa ideia. Nós então aqui é nesta zona da cidade. Também não é uma boa ideia. E ao final de algum tempo a sensação que dava era mas então ao final nós não podemos construir o centro funerário em lugar nenhum da cidade. E o engenheiro fica um bocadinho incomodado também, realmente não estava a apresentar-nos nenhuma solução, e eis que ele olha para o mapa, faz um pouco de silêncio, olha para o mapa. Olha, e esta zona aqui? Explorem esta zona aqui é relativamente perto do cemitério, parece-me que há aqui pernas para andar aqui nesta localização, procurem porque há aqui alguns terrenos. Andei à procura para comprar o terreno. Opa, eu estava aqui neste sítio. É ele que está mais à frente no processo de procura do terreno e é ele que encontra o terreno. O Sr. Fernando depois fala comigo e com a Guida, nós vimos conhecer o terreno, gostámos bastante do terreno e da localização e damos nós o sim, aqui um bocadinho ao contrário do que era habitual, nós é que damos o sim senhor, vamos então avançar com a compra do terreno e formalizamos. Surge a necessidade então de começarmos a trabalhar no projeto. Falamos com o Daniel, que é o arquiteto, apresentámos aquilo que era a nossa ideia inicial, elabora o primeiro esboço e na reunião, quando ele nos vem apresentar, nós passámos-lhe tanto a ideia de que era para concretizar o sonho do Sr. Fernando, que o primeiro esboço dele é muito a pensar no Sr. Fernando. Então ele apresenta-nos uma arquitetura mais clássica. E lembro perfeitamente que eu e Guido até olhámos um para o outro e pensámos, não era bem isto que nós tínhamos imaginado. Porque nós queremos é que o sonho do Sr. Fernando se torne base para algo de inovador.
Então era o casamento perfeito entre o sonho e a modernidade, entre o sonho e a ambição dos mais jovens de querer levar mais além o legado que o Sr. Fernando tinha deixado. E então o Daniel volta a trabalhar no projeto, apresenta-nos uma segunda proposta e aí sim é o centro funerário que já fazia sentido, já ligava à história e o futuro. Ainda durante a fase do projeto, está tudo a correr muito bem, eis que nos deparamos com um orçamento muito grande. O Sr. Fernando já tinha partilhado connosco uma ideia daquilo que ele achava que se iria investir no centro funerário. No dia em que ele partilha comigo, eu disse: Sr. Fernando, por esse valor não vai ser possível construir aquilo que nós estamos a planear. É melhor desistirmos. Senti que ele ficou desanimado novamente nesse dia. Eu e a Guida também ficámos um pouco, porque a primeira expectativa dele não era uma expectativa muito realista em termos de gastos e a nossa não era tão baixa como a dele, mas não era tão alta como aquela que nos foi apresentada no final. E obviamente que aí ressurgem outra vez os medos e os receios de falhar. Estávamos a falar de um investimento muito grande para a nossa realidade naquele momento. Requeriu muita análise da nossa parte, algum silêncio pela parte do Sr. Fernando, pareceu ter desistido novamente. E eu e a Guida tivemos conversas longas sobre o centro funerário e acabámos por decidir arriscar e construir. Eles iriam realizar o grande sonho dele e eles começam a trabalhar em prol disso, em prol de lhe dar... Ele dá-lhes a funerária, mas eles também lhe dão aquilo que era o sonho dele, que era ter um espaço com uma capela. É que se não fosse o sonho do Sr. Fernando, nós não iríamos construir o centro funerário. E revelou-se um ótimo investimento, um grande investimento. Revelou-se ser uma decisão que marcou a Funerária Boiça, a história da Funerária Boiça e o futuro da Funerária Boiça. O dia 29 de setembro de 2018 foi o dia da inauguração do nosso centro funerário. A inauguração foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa muito bem preparada pelo Hugo e pela Guida. Foi também, se calhar, uma grande surpresa para o Sr. Fernando, porque ele não estava, se calhar, à espera disto. Eu lembro-me que nós estávamos à porta do centro funerário para fazermos o corte da fita, o momento solene da inauguração, e corta-se a fita, bate-se palmas, e aliás, penso que até foi a primeira entrada no centro funerário com a Guida e com o Hugo, se não estou equivocada, por causa de lhes mostrar também a grande surpresa que tinham para ele. Eu acho que nem nunca ouvi daquela forma, porque quando ele vê, quando é mostrado a placa com a cara dele e com a história, ele não consegue controlar-se. Foi uma coisa que me marcou bastante, foi ver o Sr. Fernando com as lágrimas nos olhos. Acho que não vou dizer um disparate, mas o casamento dele deve ter sido um dia feliz. O nascimento da filha e das netas, obviamente, um dia feliz, mas o dia da inauguração tenho a expressão dele na minha cabeça, na altura dos discursos, e tenho a certeza que foi um dos dias mais felizes da vida dele. É um dia histórico, é um dia marcante, principalmente na vida do Sr. Fernando, porque eu acho que ele já tinha cumprido todos os grandes sonhos dele, inclusivamente a continuidade do negócio já estava assegurada, isso era também um dos grandes sonhos dele, mas faltava o centro funerário, faltava a capela, que ele, como ele sempre dizia, e acho que no dia da inauguração a sensação que eu tenho é que a vida dele fica completa.
que ele deixa à funerária Boiça não é só um negócio, são valores. São valores que hoje temos o orgulho de ter escritos num quadro nas nossas agências e a maior parte deles são herança, portanto, que o Sr. Fernando nos deixa. Foi uma história em que foi muito do trabalho dele e de vestir a camisola sempre. O que eu acho é que o Sr. Fernando deixa esse legado de esforço e dedicação. A mensagem que eu acho que ele deixa implícita com a sua história de vida, não só para a família, mas para todos os que o rodeiam, é de que o esforço vale sempre a pena. E a outra mensagem que eu acho que ele nos deixa e que perpetuará é: mesmo os sonhos adormecidos, eles podem ser cumpridos. Teve uma relação de amor linda. A primeira paixão e o primeiro amor do Sr. Fernando é a Dona Mabília. A Dona Mabília é tudo para ele. Basta saber que eles, aquilo é unha e carne. A gente, mesmo, olha, até para ir para a cama, a gente espera um para o outro. Que o Fernando queria morrer primeiro que ela, porque sem ela não fazia nada. Diz que quer morrer primeiro do que ela. Quando Deus nos separarem, vai-nos custar muito. O primeiro que parte vai custar. Ele teve sucesso na sua vida profissional. Ele sempre foi inovador e pioneiro e queria estar sempre um passo à frente face à realidade. Aliás, foi dos primeiros a ter uma viatura fúnebre. Sempre teve visão. Podia não trabalhar muito em questão de esforço e de coisas, mas trabalhava muito de cabeça. Ele tinha princípios de gestão que eu hoje reconheço serem extraordinários para uma pessoa com a literacia que ele tem. Eu acho extraordinários e que são fundamentais para o sucesso de uma empresa. Vive a vida dele para a funerária. O Sr. Fernando não sabe o que é férias. Pelo que sei, deve ter tirado 1 ou 2 vezes férias na sua vida. Foi sempre agarrado à funerária. Teve sucesso na sua vida social. Foi uma pessoa que criou muitos laços, muitas amizades. O Sr. Fernando sempre foi uma pessoa que eu comecei a perceber nos funerais que as pessoas respeitavam-no muito. Não só pelo trabalho que ele fez nas famílias, mas pela pessoa que ele era, que era respeitadora, trabalhadora e primava mesmo pela amizade. É uma pessoa que consegue alcançar o sucesso familiar também, dando continuidade ao seu grande trabalho, ao esforço de toda a sua vida, deixando o negócio para as netas e vendo-as a dar continuidade, e depois de que termina com a realização de um sonho adormecido. Sempre foi bom patrão, sempre preocupado com se estava tudo bem, se era preciso alguma coisa, sempre se preocupou com os empregados. E isso vê-se ainda agora, porque se ele vai ao centro funerário e um de nós não está, ele pergunta se passa alguma coisa, se estamos bem, ele pergunta-me se os meus filhos estão bem, se o Fernando está bem, ele preocupa-se connosco, por isso o Sr. Fernando é família, é amor e é uma pessoa muito importante na minha vida. O que eu mais sinto relativamente ao Sr. Fernando é imensa gratidão e uma gratidão eterna pela confiança que depositou em mim e que depositou em nós, os 3, portanto, os netos, para dar continuidade à sua história de vida. E o sentimento, essencialmente, é de gratidão. É de gratidão para com o meu avô, pela confiança que sempre demonstrou. E sem ele, na verdade, o que temos não existia de todo. Obrigado. Obrigado por tudo o que fizeste por nós.